Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula Fato Livre com vocês aí, professor André de Biologia. Estamos trabalhando à frente D e hoje nós vamos falar sobre fungos. Porém, antes de começar a nossa aula, vou pedir para você que está assistindo essa aula pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, aí ative o sininho de notificações para receber mais aulas. E se você já é fã do nosso canal, deixe o like e comente aí nossas aulas para que a gente possa melhorar cada vez mais. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vou compartilhar com vocês o nosso slide de aula. Você vai acompanhar comigo as características e curiosidades sobre os fungos. Beleza, galera? Slide de aula na tela. Então, com vocês aí, características dos fungos, ok? Aula 4. Beleza? Vamos lá. Fungos, também chamado aí de reino fungi, onde nós vamos encontrar os representantes aqui, com maior quantidade e maior representatividade para os cogumelos. Mas eles não são os únicos, ok? Então, os cogumelos aí a gente bem comum falar sobre ele, as características que envolvem esse grupo. Porém, os fungos têm outros representantes também, como a orelha de pau, como também aí eu posso citar aí algumas estruturas que possam até ser usadas como aí, alucinógenos. Okay? Além dos fungos, eu tenho o LSD, que é aí, retirado de substância aí, de cogumelo, porém usado na indústria aí, não muito legal, que é a indústria aí, dos entorpecentes. Vamos falar um pouquinho sobre o reino e a parte boa. Então, os fungos podem ser aí, comestíveis, medicinais, alucinógenos, tóxicos e venenosos. Um dia eu estava falando para os alunos, né, que apenas 10% dos fungos são comestíveis. E aí, um aluno falou assim para mim: não, professor, todos os fungos são comestíveis. Eu falei: ué, como assim? É que, analisando o que ele disse, está correto. Tem fungos que você vai comer e vai poder comer várias vezes, e tem outros que você vai comer uma única vez e já era. Caixinha de vela preta, já sobe aquela musiquinha lá, né? Turu, turu, turu. Já foi do caixão. Então, mas brincadeiras à parte, apenas 10% das espécies do reino fungi são utilizadas para alimentação, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os nutrientes que podem vir aí. Então, características que estabelecem as células e componentes desse grupo. Nós temos aí seres eucariontes, então eu tenho células aí com organização interna. Ah, se você não sabe a diferença de uma célula procarionte para eucarionte, volte lá na aula 2 que você vai ter essas características bem determinadas aí, beleza? Então, seres que podem ser unicelular e pluricelular, nós também caracterizamos essa ideia de ser unipluricelular na aula 2, que falava sobre seres procariontes e eucariontes, tá? Formato aí de emaranhado de substância chamado de micélio, tá? Para que você entenda melhor isso, ali eu tenho uma imagem que eu tenho um cogumelo que está enraizado. Essas raízes, na realidade, são chamadas de hifas, tá? Como tem um destaque ali do lado. Então, é um emaranhado de aí, filamentos chamados de hifas. Esse emaranhado de filamentos, o conjunto de hifas, forma o que eu chamo de micélio, tá? Todo o corpo, como se fosse o caule aí desse fungo, junto com a estrutura da umbrella, que é o chapéu ali, eu chamo de corpo de frutificação. Aquilo que a gente consegue ver externamente fora da Terra é chamado de corpo de frutificação. Então, basicamente, eu tenho uma umbrella, um corpo de frutificação e os micélios, ok? Que é o conjunto aí, então, de hifas. Tranquilo. Como os fungos se alimentam, ou seja, como eles se nutrem? Eles podem ser saprófitas, isso quer dizer, eles decompõem a matéria morta, junto com as bactérias lá, decompositor, então faz o saprofismo, ou aí sapróbios, e parasitas. Existem fungos que são causadores de doenças, aí, então eles vão tirar o nutriente, retirando de você. Então existe esse grupo de fungos desta forma. Tá, valor nutritivo. Agora eu estou falando da alimentação por outros seres, quando os seres vão se alimentar, né, dos fungos.
Então eu posso dizer para você que as características, principalmente do champignon que está ali do ladinho que a gente utiliza muito, eles têm vitamina C, proteína, cálcio, ferro, zinco e entre outras substâncias aí que são de extrema importância para a gente. Mas só isso que eu já disse já compensava aí comer o estrogonofe aí que a gente usa aí muito champignon. Para quem gosta, é óbvio. Tá. Com relação à reprodução, galera, os fungos, eles são chamados de faxineiros da natureza. Então são muito importantes para a natureza, porque eles ajudam a decompor a matéria. Então eles fazem a ciclagem do nutriente, ajudando o ambiente a ficar mais limpo, menos carregado e tem estruturas muito interessantes. Porém, quando eu vou falar da reprodução desses fungos, eles podem se reproduzir de duas formas: sexuadamente e assexuadamente. Então, eles podem se reproduzir dessas duas formas, sexuada e assexuada. Vamos dar ênfase no que ele faz com mais eficiência, com maior frequência, que são as reproduções assexuadas. Então, é, esses fungos conseguem aí produzir novos fungos sem a presença de um macho e fêmea, sem a formação de gametas e sem a necessidade de ter aí essa troca, uma recombinação. Então, quais são os tipos principais? Primeiro, é o brotamento. Vai nascer um brotinho ali ao lado desse corpo de frutificação, vai cair e vai gerar um novo fungo. Esse é um dos aí, tipos mais comuns de reprodução dos fungos. Por fragmentação de micélio. Lembra lá? Conjunto de hifas. Cada pedaço desse micélio que é cortado, ele tem a capacidade de se regenerar ou fragmentar e gerar um novo fungo. Então, é por fragmentação. E aí do micélio, a parte que ali seria enraizamento desse fungo. Produção de esporos. No chapéu, na umbrella, mais ou menos aqui, ó, ele vai ter a produção de alguns poros. Minha mãe chamava isso aqui de casinha de sapo, porque é bem úmido. E aí esses poros vão ser liberados e vão dar origem a novos fungos. Tá, detalhe. Eu tenho a reprodução sexuada, que na realidade não é uma formação de gametas. Conforme a gente já viu lá nas bactérias, aqui os fungos também não vão ter fungo macho e fungo fêmea. E sim vai ter um emaranhado de hifas e micélios se intercalando e formando aí fungos mais bem especializados. Então, eu vou ter troca de material genético, de informação genética a partir da associação de hifas. Okay? Então, eu vou ter a fusão ou a junção de hifas, fazendo com que eu tenha essa modificação. Beleza? Tranquilo. Eles são classificados em 4 grupos. Eu tenho os zigomicetos, basidiomiceto, ascomicetos e deuteromicetos. Os zigomicetos são conhecidos aí como mofos e bolores. Os basidiomicetos vai ter o grupo dos cogumelos. Os ascomicetos nós vamos ter aí as leveduras e os deuteromicetos nós vamos ter os parasitas, causadores de doença. Duas características que a gente pode colocar a mais nos fungos é as associações simbióticas que os fungos fazem. Eles fazem duas associações simbióticas muito importantes. A primeira é a formação de líquens. Os líquens são extremamente importantes para ajudar aí na umidade do ar e também são utilizados como comunidade pioneira no processo de sucessão ecológica, ecologia na área. Então, eles, junto com os musgos, eles fazem a constituição de um novo ecossistema. Então, eles são chamados de comunidade pioneira. Então, a mistura das algas, que precisam de um lugar úmido e água, junto com os fungos, que conseguem capturar essa umidade e devolver aí para o ambiente substâncias boas, formam os líquens. Então, os líquens são misturas aí de algas mais fungos. Eu também tenho as micorrizas, que são as raízes de leguminosas misturada com fungos. Então eu tenho uma associação benéfica, aí simbiótica, chamada de micorrizas. Então as micorrizas é quando os fungos aí se associam às raízes de plantas e ajudam no processo aí de fixação de nutrientes, como por exemplo o nitrogênio, onde eu vou ter bactérias mais fáceis para associar aí a essas estruturas e fazer a absorção aí. Tá? Vamos para os exercícios agora, galera. Eu preciso saber se você entendeu as características básicas dos fungos, ok?
nós teríamos que ter outras aulas para falar sobre curiosidades, mas isso vai ficar para uma próxima. Agora eu preciso das características e isso é importante que você entenda. Vamos lá? Então, pronto. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente com as bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Então, uma cadeia alimentar eu tenho ali produtor, consumidor e decompositor, que pode ser fungos ou bactérias. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamadas de... Eu disse para você que a forma de nutrição do fungos é parasita ou saprófita, ou seja, ou ele decompõe a matéria morta ou ele tira nutriente da matéria viva. No caso ali, ele disse a matéria orgânica morta. Então a resposta correta seria a letra... Muito bem, escutei você falando aí no sofá. Letra A. Já acertaria essa questão no Enem com certeza. Vamos lá para mais uma? Os fungos são organismos importantes. Aí, opa. A associação entre hifas fúngicas e raízes de planta em solos carentes de nutrientes promove uma associação mutualística. Mais uma vez, aí aparecendo um conceito ecológico. Lá das relações ecológicas. Então, relação entre espécies diferentes é chamada de interespecífica e quando ela é benéfica é chamada de harmônica. E um tipo dela é o mutualismo, onde os dois ganham. Entre ambos é conhecida como, ok? Então, a associação de raízes de planta mais fungos, onde os dois ganham, saindo no benefício. Isso é muito importante tanto para a raiz da planta, que está no solo pobre e precisa capturar aí nutriente, quanto para a estrutura do fungo, que vai ganhar nutriente da planta. Então, o nome correto para essa associação seria de micorrizas. Beleza, galera? Então, só para lembrar, líquens é a associação de algas mais fungos, okay? Que vai formar os líquens. A gente viu essa estrutura. Para finalizar, mais uma aí. Substâncias presentes na parede aí, das hifas fúngicas, também presentes no esqueleto dos fungos de alguns animais, né? Como os crustáceos e insetos, é chamado de quê? Beleza, agora falando da estrutura de formação de um fungo. O fungo ele tem vários componentes, carboidratos, proteínas, mas especificamente falando o que tem no fungo que vai ajudar aí a essa substância orgânica ser estabelecida no seu esqueleto. Quitina, tá? Fica a dica aí, os fungos eles têm aí quitina, são tipos de aí polissacarídeos classificados aí em carboidratos. Então, quitina e glicogênio são estruturas provenientes de animais. Aí eu tenho celulose e amido, polissacarídeos do tipo vegetais. Beleza, galerinha? Valeu, foi mais uma aula nossa aí, dicas sobre características de fungos. Vou pedir antes de finalizar essa aula que você, se foi a primeira aula, se inscreva no nosso canal Fato Livre. Se você já é inscrito no nosso canal, ative o sininho de notificações. E se você gostou dessa aula, você pode comentar, mas não esqueça de deixar o seu like. Beleza? A Fato agradece a sua presença e estamos juntos em mais um projeto social. Fato Livre com vocês em 2020. Enem é nós.